Olá, meu nome é Valéria. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por esse percurso formativo, por esses 2 anos. Esse curso foi incrível. Gostaria de agradecer a coordenação, gostaria de agradecer aos professores por todas as aulas de excelência, gostaria de agradecer aos colegas por todas as trocas, aos tutores por todo o suporte e nessa fase final gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Priscila Lourenço, pelo acompanhamento aí, pela orientação da pesquisa e da produção deste trabalho. A minha pesquisa, o meu artigo tem como tema Escrevivência e Resistência, a voz de Conceição Evaristo contra a invisibilidade do feminismo negro na literatura brasileira. Este trabalho, ele tem como parâmetro, ele traz aí a tradição literária brasileira em um cenário majoritariamente elitizado, branqueado e masculinizado, né? Fazendo com que, consequentemente, as vozes negras fiquem para escanteio, sejam marginalizadas, né? Sobretudo de mulheres negras, né? Nós temos então aí um cenário de silenciamento, né? Dessas dentro do campo literário, né? Dessas vozes negras, sobretudo de mulheres. Nesse sentido, a obra de Conceição Evaristo, ela emerge então na literatura contemporânea como um marco de ruptura e de ressignificação dessa literatura, através da denúncia, né? Ela vem romper com esse modelo patriarcal eurocentrado, né? E dentro desse contexto, a Evaristo ela tem um neologismo próprio, né, criado pela própria autora, que é a escrevivência, que é a união da escrita com as vivências que ela utiliza para expressar as memórias individuais e coletivas da população negra, especialmente das mulheres, né? O conceito de escrevivência ele vai confrontar essa invisibilidade histórica do feminismo negro, das mulheres negras na literatura. A escrevivência ela funciona como uma proposta estética e política da transformação da literatura em um território de resistência, de denúncia e afirmação identitária, tá? Então, essa escrevivência vai ser a nossa ferramenta de resistência, de denúncia e afirmação identitária diante aí desse modelo de uma literatura eurocentrada, patriarcal, que inclusive é perceptível até mesmo nos livros didáticos, tá? Bom, em relação aos objetivos deste trabalho, o objetivo central é analisar como que a literatura da Conceição Evaristo ela atua como forma de resistência ao apagamento das experiências das mulheres negras nessa tradição literária brasileira. E também, mais especificamente, essa pesquisa ela vai investigar como a autora vai articular, por meio da escrevivência, do conceito de escrevivência, memórias, afetos, ancestralidades, refletir sobre representação da subjetividade, da corporalidade da mulher negra em suas obras, né? Tanto que mais para frente eu vou falar um pouquinho do referencial teórico e as duas obras centrais analisadas aqui neste trabalho, nessa pesquisa, Olhos d'Água e Poncia Vivenço, né? E Olhos d'Água, que é um livro de contos da Evaristo, eu venho priorizando neste trabalho, delimitando 3 contos, né? Que é o próprio conto Olhos d'Água, Zumira e Ana da Venga. E no conto Zumira, falando aí dessa questão da corporalidade,
traz essa questão do corpo negro feminino, né? Assume a questão desse corpo negro feminino, assume uma centralidade neste conto, onde a personagem principal ela sofre uma violência brutal, né? E essa violência ela representa uma estrutura, né? Ela representa uma estrutura racista e sexista que banaliza aí a morte de mulheres negras até os dias atuais, que faz parte dessa estrutura, especialmente das mulheres negras mais pobres, tá? E, e aí, dentro desse contexto, também está nos objetivos falar dessa tripla opressão, que lá no referencial teórico, além da Evaristo, outras autoras como Angela Davis, como Lélia Gonzalez, também vão atravessar essa questão da tripla opressão que a mulher negra sofre, né? Que a Evaristo também vai discutir o potencial de denúncia, né, frente a essas opressões, que é a opressão de raça, de classe e de gênero, né? E também vai valorizar a presença de vozes negras femininas na literatura e no meio acadêmico, reforçando aí o papel do feminismo negro na crítica contemporânea, que foi silenciado aí por tanto tempo na história da nossa literatura, priorizando aí pessoas brancas, ricas, em sua maioria homens, tá? Em relação aí, chegando no nosso referencial teórico, essa análise, como eu já disse anteriormente, ela vai se concentrar em duas grandes obras da Conceição Evaristo, que é Olhos d'Água, de 2014, que trata-se de uma coletânea de contos, né? No total aí 15 contos que retratam histórias de mulheres em situação de opressão e resistência, mas na verdade a gente delimita aí 3 principais contos, tá? E Poncia a Vivência, de 2003, que é um romance que narra a trajetória, são esses 2 livros aqui, tá? Que narra a trajetória de uma personagem marcada pela herança da escravidão, pela migração e pela busca de reconstrução identitária, tá? E também aí dentro desse referencial, trago nesse trabalho autoras como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Bell Hooks, Angela Davis e Grada Quilomba. Todas elas compõem aí um arcabouço teórico que vai sustentar essa reflexão sobre a articulação entre literatura, política e identidade, tá? Avançando aí sobre os pressupostos metodológicos desse trabalho, a abordagem metodológica ela é de natureza qualitativa, que dá ênfase aí na análise crítica e interpretativa do texto literário, tá? Fundamenta-se em referenciais do feminismo negro, nos estudos culturais e crítica literária afro-brasileira, tá? Tomando aí uma centralidade o conceito de escrevivência, cunhado por Evaristo, e articulada noções de identidade, memória, ancestralidade, afeto e resistência. Bom, é importante salientar aqui, na conclusão deste trabalho, tá? Que a articulação entre as duas obras da Evaristo, Olhos d'Água e Poncia a Vivência, permitiu identificar um projeto literário coeso, no qual os elementos da escrevivência, né, que é a escrevivência, que é a nossa ferramenta de resistência, ela se manifesta tanto nas narrativas curtas, né, dos contos, quanto na longa duração do romance. São diferentes expressões, mas de um mesmo processo de apagamento histórico que a autora vem denunciando, tá? Então, conclui-se aí que a obra da Conceição Evaristo, ela vai nos oferecer uma contribuição fundamental para a literatura e para a sociedade brasileira, tá?
A escrita de Evaristo é ao mesmo tempo um ato político e gesto afetivo, vem romper com os paradigmas, né, com esse modelo excludente da tradição literária, propondo novos caminhos para que a gente pense o sujeito negro, sobretudo as mulheres negras, em sua complexidade, principalmente nessa tripla opressão que nós falamos, né? Gênero, classe e raça. E também conclui-se que a escrevivência ela é, acima de tudo, uma pedagogia do sensível, né? Pensando como educadora, uma pedagogia sensível da escuta, da justiça, que nos direciona à construção de futuros mais plurais, inclusivos e humanos. E ainda pensando nessa questão da pedagogia, trazer isso para o chão da escola, para o campo da sala de aula, nos traz a possibilidade de uma educação decolonial antirracista, tá? A autora, ela então constrói uma escrita que valoriza a experiência vivida, a memória coletiva e a subjetividade da mulher negra, propondo aí uma ruptura mesmo com esses modelos tradicionais da literatura, tá? Então, a Evaristo, quando ela transforma essas mulheres negras em protagonistas das suas narrativas, é uma leitura muito forte, ela restitui a dignidade, a voz dessas mulheres que foram silenciadas por muito tempo. Portanto, a obra de Evaristo na literatura contemporânea é, de fato, um ato político e de resistência. Tá? Eu fico por aqui e muito obrigada.